Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza o Universo. Eu sou a Alessandra Cis, psicóloga, palestrante e idealizadora desse podcast que conversa com você e traz convidados assim, gente, incríveis. Hoje vocês vão conhecer a Vivi Fonseca. Sabe o que ela é? Vou contar para vocês. Treinadora de respiração. Sim, gente, vocês acreditam que existe uma técnica que chama breathwork? Não é brief, é breathwork. E sim, gente, é trabalho da respiração. Vocês já ouviram falar em Mindfulness? Aqui no podcast Atualiza o Universo, a gente já falou várias vezes sobre a importância de você ter atenção plena, de você trabalhar com a respiração, mas não da forma como vocês vão ouvir hoje. Vocês vão entender o porquê que existe hoje uma mentoria de breathwork. Por que você precisa fazer isso e quais são os inúmeros benefícios para você e para quem que é indicado o breathwork. Com vocês, Vivi Fonseca. E vai ter exercício no final. Fique conosco. Vivi, seja muito bem-vinda. Que alegria, Lê. Muito feliz em fazer parte disso. Estar com você hoje aqui. Não, agora assunto, ia estrear, né? No Atualiza o Universo, mas o universo atualiza tanto que hoje, gente, a gente está gravando aqui, era para ser a estreia da Vivi em podcasts, mas olha como o universo, ele trabalha de um jeito que eu amo de paixão. Ela foi convidada de última hora para participar do nosso querido podcast, o Mãe Podcast, que eu já fui entrevistada também. Elas já vieram aqui. Então, nossa, olha, o universo conspirou de tal forma que agora você já tem aí 2 podcasts e depois que a gente grava o primeiro, Vivi, vem vários convites. E com essa novidade, que é o Breathwork, vai assim estourar, porque assim é pouco falado, né? Com certeza. Não, e por que é pouco falado? Estreando podcasts, no máximo isso, né? Verso conspirando realmente, né? Obrigada por estar aqui. E eu que agradeço. Breathwork, realmente é muito novo esse assunto. Na verdade, é uma ciência milenar, né? Porque o Oriente domina essa técnica de respiração desde sempre. Nós aqui do Ocidente é que agora estamos começando a entender mais a fundo todos os poderes que a respiração traz pra gente. Então, essa técnica, breathwork, são trabalhos respiratórios ou técnicas de respiração comprovados pela ciência que trazem longevidade, saúde, produtividade pra gente e isso acaba tendo consequência no nosso bem-estar. E conta pra gente, o que uma advogada aí do mundo corporativo e tudo, né, palestrante, mentora, como que você foi parar nessa questão aí de ser específica disso, parou tudo que estava fazendo e hoje você trabalha com isso, como treinadora do que a gente chama de um remédio natural, que é a respiração. É isso mesmo, Ale. Eu falo que eu já vivi várias vidas em uma. Advogada, fui pro mundo do café, aí fui pro gelato. O que você fez no mundo do café? Do café, eu ia abrir um negócio próprio. Starbucks, né? Aí fui pra Starbucks, aí fiquei 13 anos lá e lidei com operações, treinamento de pessoas, desenvolvimento. Fui pro gelato, pra Bate de Latte, também fiquei um tempo em treinamento de pessoas. E foram mais de 18 anos no corporativo. E lidando, né, com as intensidades, pressões e tudo mais. É um mundo, assim, fascinante, mas realmente ele é muito intenso. E sempre em paralelo a isso, desde que eu me formei, eu sempre busquei autoconhecimento. Terapias, vivências, retiros, né, ferramentas para o autoconhecimento, que eu sempre fui fascinada por isso. E a respiração sempre esteve presente. Ela Em me todas chamava, elas, assim, né? Desde sempre. E o mais fascinante é que eram técnicas diferentes, para objetivos diferentes, e eu, como fazia aquelas práticas, eu falava, gente do céu, respiração, de novo aqui, e para algo diferente. Eu ficava fascinada e queria mergulhar nesse mundo, mais para me conhecer, né? Porque era incrível tudo que eu passava por respiração. E aí, há uns 3 anos atrás, uns 3 anos e meio mais ou menos, estava num retiro, né, de ancestralidade, feminino, tudo mais. Esses retiros são ótimos, né, gente? São transformadores, eu também amo. Um mergulho na gente mesma, né? É fascinante. E teve, assim, consagração de medicinas e respiração, vivência com respiração. E foi nessa vivência de respiração onde eu mais acessei. Eu sempre acessei muito com respiração. E você vê na prática o benefício no nosso corpo, né? E aí, nesse retiro, eu consegui finalmente encontrar uma formação, que eu fiz essa formação em Breathwork.
e saúde Aqui mental. no Brasil mesmo? No Brasil, e depois uma pós-graduação em neurociência da respiração, que a gente mergulha fundo em tudo que a respiração impacta na nossa vida, porque tá tudo conectado, né? E é isso que vamos falar bastante sobre aqui. Com E certeza. isso é muito novo, porque a ciência começou a comprovar muito recente para cá. Até 2014, ninguém praticamente tinha esse conhecimento que era possível você controlar um sistema nervoso. Então, aí, só para fechar um pouquinho a respiração. Então, nessas práticas, nessa vivência, formação que eu entrei e essa pós, eu ainda estava no corporativo. E aí, eu comecei a me aplicar essas práticas, né? Para ver, vamos ver realmente agora, dia a dia, como vai ser lidar com essa questão. E me ajudou demais, demais. E como eu estava no corporativo, eu comecei a aplicar com a minha equipe também algumas técnicas e via que dava muito certo essa questão. E aí, muito boca a boca, criei um treinamento anti-estresse, né, com todo o conhecimento. E hoje o manejo do estresse, né, é muito importante. Hoje em dia, quem não tem aí um estresse e tudo mais, Imagina, é o que né? é mais falado hoje em dia, né? Estresse, ansiedade, burnout. E não só em Sim, corporativo, mas todas as áreas da vida, né? As pessoas sim. lidam muito com isso hoje em dia. E as pessoas acho que elas esquecem de respirar, Muito, né? exato. Não que a gente não respire, mas de respirar consciente. E agora com essa técnica coerente. Então, eu já vou emendar uma pergunta aí, que é: Sim. qual a diferença da respiração coerente da respiração consciente? Porque eu sempre, antes de conhecer você, Uhum. eu sempre falo com os meus pacientes, principalmente quem sofre de ansiedade, tem lá os exercícios de respiração. Quem sofre com ataque de pânico tem os exercícios de respiração, que até uma das questões do pânico, a primeira é não consigo respirar, né, e tudo mais. Isso. E eu sempre falei da respiração consciente. E a gente dá técnicas da respiração consciente para os nossos pacientes. Mas você me ensinou sobre a respiração coerente. E eu quero muito que os nossos ouvintes aprendam sobre o que é a respiração coerente e quais os benefícios dela. Perfeito. A respiração, primeiro a consciente, todo mundo fala mais sobre ela, é você trazer a atenção plena, atenção para a sua respiração, que você pode controlar ou não. Muita gente respira no automático hoje em dia, né? E muitos nem sabem como respira. Ah, eu já respiro. Então, respiração consciente é você trazer a consciência e a atenção para a forma como você respira, controlando ou não. Já a respiração coerente é uma respiração já pausada, com ritmo, e tem um padrão a ser seguido. Então, além de estar consciente no momento presente, você vai assumir o controle da respiração, para você fazer respirações mais controladas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, inspirar em 4. 1, 2, 3, 4, expira em 4 tempos. Então, você inspira, expira em tempos diferentes. Então, em 4, inspirar, expirar em 5, em 6. E isso faz o quê também? Isso traz um controle do seu sistema nervoso para o seu corpo. Traz muito mais bem-estar. E a coerência, a respiração coerente é trazer coerência da respiração com coração, fluxo sanguíneo e cérebro. É uma coerência Todos os dos órgãos acabam no ali, seu né? corpo, que traz um benefício essa regulação do seu sistema, inclusive. E Vivi, outra coisa que você me ensinou também, gente, porque eu fui paciente dela, eu fiz 4 aulas Sim. de breathwork. E assim, é encantador e transformador. A gente começa a se auto-observar. É diferente depois que a gente participa da aula, e confesso que já estou sentindo saudades das Com nossos certeza. encontros às terças-feiras. Então eu ficava 1 hora ali com a Vivi e ela me ensinando a respirar. Eu percebo que a minha respiração, por exemplo, ela é muito curta, né? Era, principalmente depois de você passar por Isso. mim. Eu passar por você, aliás, ela era muito curtinha. E acho que a maioria das pessoas tem uma respiração curtinha, né? Muito, a grande maioria das pessoas. Por isso, estresse, ansiedade, que está tão em alta hoje, né? É a forma como você respira que vai te colocar naquele estado. E quando você respira curtinho, imagina, a média de uma pessoa normal hoje respirar é 3,5 segundos a inspiração e expiração. Então, é praticamente 1,5 segundos, assim, inspirar e expirar. É muito curtinha. E quando é pela boca também, que é o pior que você pode respirar, né? E por que, Vivi, que é ruim respirar pela boca? Porque respirar pela boca só traz malefício. É um dos mitos da respiração. Muitos sempre ouviram falar desde sempre, né? Ah, inspira pelo nariz, expira pela boca. Sim. Mas não é correto. Em algumas aulas de yoga, a gente expira pela boca. Isso, o expirar pela boca, em algumas situações específicas, vai ser favorável, mas não é uma respiração para você no dia a dia, na maior parte do seu dia. A respiração funcional é pelo nariz sempre, é inspirar e expirar pelo nariz,
em grande parte do dia. E para momentos específicos, por exemplo, tem algumas respirações que é um freio de emergência para você sair de uma crise. Aí você vai usar a boca. Dá um exemplo pra do isso. que é o freio de emergência. O suspiro fisiológico, né? Que é muito conhecido essa respiração. Nem tão com todos, né? Mas a gente fala que é o freio de emergência emocional, onde você, quando tá muita agitação, muito em crise, até quem tá em pânico, usa essa respiração que você consegue Então vamos lá, esse tirar. podcast ele é prático, gente, presta atenção. Vamos fazer juntos já. Inspira e expira normalmente. Isso. 2 já tá minutinhos, sabendo. prepara aí, né? Já tô sabendo. Prepara aí o seu corpo, posição Senta, confortável. Vamos lá, exato. Vivi, o que tem que fazer? Coluna ereta. Então vamos lá. O suspiro fisiológico, ele é bem simples. É você inspirar fundo, mais um pouquinho e soltar pela boca. Tem que ter o som, que aí você Relaxando. sente soltar, não é? O som é um extra até, né, Ale? Pra você relaxar ainda mais. Você pode colocar o som também, que são várias técnicas, vai incorporando a respiração. Mas assim, ó. E vai com som. Agora Tá. mais um com som de novo, ó. E você solta, relaxa, libera as tensões. Esse é para usar em urgências. Quando tá muito agitado, praticamente um freio de emergência porque você regula express, é uma regulação express do sistema, para momentos de crise mesmo. E até pessoas em pânico, a gente vai emendando os assuntos, é tanta coisa para Sim, falar, pode mas vamos emendar, falar tranquilo, aqui. é um bate-papo, vai Crise emendando. de pânico, gente, é questão fisiológica. É pura fisiologia. Você pode entrar, claro, por diversas questões, tanto físicas ou psicológicas. Você presencia algo, escuta algo, alguém te fala que dá algum gatilho mental de alguma lembrança, você entra no estado, né, de pânico. Mas é o teu corpo reage dessa forma. E o que teu corpo faz? Nisso, quando você entra nesse estado, você normalmente assusta e prende a respiração. E por prender a respiração, o CO2 no seu corpo vai sendo produzido. E todo mundo tem um nível de CO2 que tolera no corpo, né? Então, conforme você respira, ele vai ser mais alto ou mais baixinho. Quem respira pela boca costuma ser bem baixo essa tolerância a CO2. Então, o corpo está habituado com aquela quantidade. Então, se você presencia algo, você lida com alguma questão que te assusta, é um pânico, você prende a respiração, aumenta o CO2 no seu corpo e se passa do limite, o corpo manda para o cérebro. O cérebro manda respirar. Tem muito CO2, mais que o necessário aqui, ó. E a pessoa entra naquele estado de desespero porque ela quer inspirar. Mas não é inspirar nesse caso que ela precisa, é tirar o ar, é expirar o CO2 que passou da tolerância que ela tem. Então, por isso o suspiro. Aí você começa expirando. Solta. E aí você volta numa respiração mais longa e lenta. Então, quem costuma ter crise de pânico, ou se você conhece alguém que costuma ter muita crise de pânico, Sim. tem que ter esse conhecimento para você conseguir te tirar desse estado. Aí você sai na hora da crise. E a gente trabalhava, antes de conhecer o breathwork, a gente trabalhava com a respiração consciente, né? E a gente faz, né? Inspira em 2, né? Segura, né? Em 4, solta em 6. De sempre soltar mais do que inspirou, né? Exato. A gente sempre trabalhou isso, né? E com a respiração diafragmática também. Isso. Vamos ensinar para os nossos ouvintes como é a respiração diafragmática? Vamos! Aquela respiração completa. Eu não sei se Isso. consegue ver aqui. Essa respiração completa é para você realmente usar o seu diafragma. O diafragma, nosso músculo maravilhoso do corpo, ele simplesmente faz uma drenagem linfática do corpo, naturalmente já. Mas a uma grande maioria respira tão curtinho e tão aqui em cima só a respiração que praticamente ninguém usa o diafragma. E muita gente tem até uma dificuldade na inspiração longa ou a expiração longa por não usar esse diafragma. Então, a respiração completa para voltar, essa maleabilidade do diafragma é o seguinte. Então, você coloca uma mão aqui na barriga e uma aqui no peito. Primeiro, para você ver como você respira. Então, inspira e expira. Veja qual mão sobe primeiro quando você respira, porque a respiração completa é a de baixo. A barriga vai mexer primeiro e depois aqui de cima, ó. Então, você leva o ar, começa lá embaixo. E vem na expiração tórax primeiro, barriga por último. Então, na inspiração, primeiro a barriga, vem subindo até o tórax, e aí na expiração, tórax primeiro aqui e por último a barriga.
Perfeito. Então, é uma onda praticamente que ela faz, né? E é um treino que a gente tem que reaprender a respirar, gente. Você sabe que como psicóloga, Vivi, a coisa que você falou, a gente orienta muito, né? Eu sou especialista em terapia de casal, né? Eu ensino ferramentas como o CNV, comunicação não violenta, a conhecer os seus sabotadores, ao princípio 90-10 e várias outras ferramentas ali com os meus pacientes. E uma das coisas que eu falo para eles, até mesmo antes de conhecer o Breathwork, é respira antes de responder. Sim. Principalmente quem é muito impulsivo. Respira, porque você vai levar um tempo ali para pensar, né? Exato. E vai responder usando o CNV, porque é uma prática, é um exercício, sabe? A comunicação não violenta não é que da noite pro dia você sempre foi impulsiva, falou de uma forma impulsivamente, e aí você vai usar com cuidados com o seu parceiro, com a sua parceira. Mas você vai treinar. E o treino é a respiração. Principalmente antes, para depois começar a usar as 4 observações da CNV. Como é importante a respiração para a gente centrar, né? Novamente, voltar. Voltar para o seu centro. E aí você falou tudo. Tudo é um processo, é criar um hábito novo. Porque a gente nasce respirando muito bem, mas vai desaprendendo ao longo da vida. E depois a gente tem que reaprender a respirar de novo, né? E essa questão que você traz é fundamental, justamente isso. Porque a respiração, ela é a base de tudo. E a forma como você respira, ela molda a forma que você vive e como você reage no mundo. Então, essa questão de irritabilidade, de reação, de qualquer coisinha te irritar e você sair do sério, tudo é a forma como você respira. E por que isso? É a base de tudo, porque a respiração é o único órgão interno que a gente consegue controlar, o sistema nervoso. Olha que interessante. E é isso que a ciência começou a comprovar de pouco tempo, a 2014 para cá. Até então, ninguém achava possível que você podia controlar seu sistema nervoso. Sistema nervoso autônomo, automático. O cérebro manda lá e você lide com as consequências, né? Até então. Mas aí não. Então, a ciência começou a comprovar que a respiração, por ser um sistema interno que a gente controla, a gente consegue controlar. Respirar mais rapidinho, respirar mais lento, pelo nariz, pela boca, pelos dois, prender a respiração, a gente controla totalmente. E como é que a gente faz com, eu não sei, a gente conversou tanto aqui já, que eu já nem lembro se você respondeu aí para os nossos ouvintes, eu perguntei, mas eu não lembro se veio a resposta assim corretamente, vou pedir para você repetir. Os malefícios de quem respira pela boca, eu acho que a gente acabou conversando começa e foi outro assunto. E acho que não foi, acho que essa resposta não tivemos. Vamos fechar isso. Nós temos crianças que são muito respiradores bucais, né? Isso deve mexer também com a arcada deles no geral. Total. As pessoas à noite, muitas pessoas, a gente ninguém manda nada, gente. A gente solicita, às vezes, que o paciente procure por conta do ronco, a fazer uma polissonografia e tudo mais. E a maioria volta e diz, eu sou respiradora bucal durante a noite e tal. Quais são os malefícios da pessoa que, ou por uma questão mesmo de adenoide ou alguma outra coisa aqui no nariz, ou talvez por um vício, respira pela boca? Quais são os malefícios disso? Perfeito. Respirar pela boca tem muitos malefícios. Entre eles, primeiro que você desregula seu sistema com a boca. Pensa assim, o nariz, ele é perfeito para você respirar. Então, comparando os dois, né? O nariz, o ar entra como se fosse um caninho fino, né? A boca já é muito maior a quantidade de ar que vai entrar. E o nariz, ele é totalmente, assim, perfeita a fisiologia dele para você respirar. Porque quando o ar entra aqui, ele vai ser limpo, filtrado, aquecido, umedecido e chega numa quantidade que o pulmão consegue absorver e trabalhar aquele oxigênio. Já a boca, quando você respira pela boca, vem muito ar. E muita gente acha que quanto mais oxigênio, melhor, que é um mito também. É muito ar e nada, não filtra, não limpa, não tem nada que você filtre esse ar para chegar no pulmão. Se fizer uma analogia, é a mesma coisa que você tomar uma água de torneira suja. Você toma água suja? Da torneira do banheiro? Ninguém toma essa água. Respirar pela boca é a mesma coisa, porque não filtra nada. Então, olha só. E como que a pessoa pode exercitar para não respirar pela boca à noite? Sassá, você ajuda a gente aí? Porque, olha, gente, ela me ensinou isso no treinamento, que ela vai explicar aqui para vocês. E ela trouxe a fitinha porque eu não fui uma boa aluna. Agora ela vai começar. Não fui uma boa aluna nesse quesito. Procrastinei. Não comprei o tal do micropólio para colocar, porque dá uma impressão que eu falo, gente, vou ficar com esse negócio aí, coisa feia na boca à noite. Mas conta, Vivi. Essa é uma técnica, gente. Ó, vocês estão tendo aqui uma oportunidade de ouro, hein? Depois tem que fazer a mentoria com ela para ter tudo isso. Para ter o pacotinho completo e entender tudo que você coloca
coloca, né, em prática para ter uma respiração funcional. Me conta desse exercício que você dá para seus alunos. Mas vamos só fechar a questão da boca, que a gente vou dar respirar pela boca só para fechar os malefícios, né? Então, o ar tinha mais. Tem mais. Ai, meu Deus, desculpa ter te cortado. Conta mais desses malefícios. Então, tem a questão pela boca, o respirar pela boca, né? É muito oxigênio que entra e todo esse ar, ele não vai entrar para os pulmões. Metade fica na traqueia e não é um ar filtrado. E o que acontece também, essa inspiração e expiração principal pela boca, quando é respiração curtinha, né, que muita gente respira dessa forma ou lá, você tira muito CO2 do seu corpo. É muito mais CO2 que sai, o que acaba tendo uma tolerância bem baixinha a CO2, que vai propensar você ser muito mais reativo, ter muito mais agitação, mais crise de pânico, né, além de muito mais coisa. E não só isso, crianças, muitos respiram pela boca. Sim. E tudo que impacta adulto, praticamente a mesma coisa com criança, tá? Então, quando a gente respira pela boca também, esse nível baixinho que te leva no sistema nervoso simpático, fala sistema nervoso aqui também, é sempre o estado de sobrevivência que você vai estar. É muita agitação, é muito tormento, psicológico, fica um looping de pensamento sem fim. E o que tá também é uma consequência disso, dentição, arcada mais estreitinha, dente torto e aquele queixo quando é mais pra dentro. Tudo isso é consequência de respirar pela boca, gente. É incrível isso. Por isso a importância de você sempre respirar pelo nariz durante o dia, inspirar e expirar pelo nariz. É perfeito e para expirar também, porque isso você mantém os níveis, né, uma sensibilidade, uma tolerância ao CO2, um equilíbrio do teu corpo, para você ter muito mais funcionalidade lá dentro. Perfeito. Depois eu falo, mas o CO2 está ligado a isso aqui. Hoje pode falar agora, então, né? Pode Porque falar. o CO2 é que a gente exala, a gente inspira oxigênio, né? Então, ele passa pelos pulmões, corrente sanguínea, e ele vai ser carregado pelo corpo inteiro, que ele tem que ser entregue para os tecidos, para as células. Oxigênio é o alimento das células, né? Que ela consome oxigênio, vira ATP, que é a energia dela, e vai devolver como CO2. E ele volta ao ar que a gente exala. E esse CO2, ele é crucial, porque se você não tem uma quantidade suficiente no corpo, o oxigênio que você vai inspirar, ele não vai ser entregue. O oxigênio, ele é um principal que abre a porteira, assim, praticamente, do oxigênio sair do sangue e ir para os tecidos, para ser a energia das células. Então, é muita consequência que isso tem, e tudo começa pela respiração. Então, respirar curtinho pela boca, você não garante esse equilíbrio e essa quantidade que você tem que ter para garantir que o oxigênio que você inspira vai ser realmente entregue e vai virar energia para o seu corpo, para as células. Olha isso. Só, muito interessante. E isso tem muito impacto. Aí vem TDAH, falta atenção, agitação, tudo isso é respirador, começa pela respiração. É base de tudo, gente. Em Mindfulness a gente fala muito, né, da questão da respiração, né? Sim, a base. Por isso, não garantir a respiração pelo nariz. E quem não consegue respirar pelo nariz por algum motivo, algum desvio de septo muito forte, ou carne esponjosa, enfim, tem várias questões, tem que tratar primeiro isso para garantir que você consiga respirar pelo nariz. E aí sim, depois criar esse hábito, é uma mudança de hábito para ter essa respiração funcional durante todo o dia e à noite. E à noite, essa fitinha mágica. Ai, meu Deus, conta dessa fitinha mágica. Ela ajuda muito a gente. Gente, isso aqui, Micropor. É uma fitinha, deixa eu pegar aqui, ó, pra gente ver, até pra gente colocar. E a Lê vai colocar também, vou colocar as duas aqui. Ai, meu Deus, eu não fiz a lição de casa e vou ter que fazer aqui agora. E assim, gente, respirar pela boca causa ronco, apneia do sono. E várias questões à noite também, porque tem que ter um sono restaurador. À noite você tem que dormir de forma que você vai acordar e tá realmente bem, disposta. E se você respira pela boca, você não consegue chegar num sono mais profundo que vai te restaurar. Então, isso aqui é uma das alternativas que tem pra gente garantir que a gente respire pelo nariz à noite, inclusive. Exatamente, ó. Então, é que eu tô com hoje de gloss, não vai colar tanto. Dessa forma que você cola, ó, você consegue respirar, se precisar, tossir, alguma coisa. Muita gente coloca a fita inteira, assim, tampa a boca mesmo. Não tem se você ficar bem com isso, pode tampar. Mas para começar, coloca assim, ó, que não é tão claustrofóbico. Fica por uns 10 minutos, é como fica. Até que não achei que fosse mais. Até você conseguir dormir à noite, gente. Achei que fosse mais. Vou tentar hoje à noite. Deixa com essa aqui que eu não fiz lição de casa. Vai colocar daqui pra mim que eu vou levar pra eu fazer vai começar essa tarefa.
Ai, E o sensacional. benefício disso, gente, é uma das técnicas, porque para a gente conseguir respirar durante o dia e à noite sempre pelo nariz. É isso que é um primeiro passo para a gente conseguir fazer. Muito legal, nossa senhora. E os benefícios espirituais dessa respiração, né? Você está falando dos benefícios físicos, emocionais, tem benefícios espirituais também? Tem benefícios em todos os aspectos. Físico, mental, emocional e as ações. Tudo é uma consequência. E é interessante falar sobre como essa respiração controla o sistema nervoso, né? Que a gente começou a falar, só para a gente finalizar aqui então, ó. Então, a respiração, a gente consegue se colocar e nos estados que a gente gostaria, que a gente precisa, na verdade. Então, como funciona? A respiração, por ela controlar o sistema nervoso, como que acontece? O sistema nervoso, ele tem dois lados. Tem o simpático, que é a luta ou fuga, sobrevivência, que esse é o sistema de estresse. Quando a gente fala de estresse na prática, palpável, o que é o estresse? É esse sistema nervoso que é um sistema de resposta aos estressores, sistema de sobrevivência. Como que o corpo reage nisso? Qualquer perigo, ameaça que você sinta, tanto físico ou psicológico, o corpo ele entra nesse estado. Então, se você vê um leão vindo te atacar, é um estressor, né? Físico. Você entra nesse estado. Se você tem uma preocupação constante, qualquer preocupação que você tenha, dinheiro no fim do mês, aquele trabalho, uma apresentação de trabalho, uma reunião que você vai ter com o filho, relacionamento, enfim, qualquer preocupação, tudo é estressor. E o corpo sempre reage da mesma forma. O que o corpo fica nesse estado? Então, o coração começa a acelerar, a respiração fica curtinha, muito mais cortisol é liberado, adrenalina, noradrenalina, glicose no teu corpo. Ele é muito inteligente, ele vai te preparar para você sobreviver. Além disso, todas as veias, vasos sanguíneos, eles vão ser comprimidos, porque se você for ferido, sai menos sangue e você não tem tanta chance de morrer rápido, você vai ter mais chance de sobreviver. Olha só, e o corpo, tudo que não é sobrevivência, nesse estado, para você sobreviver, ele vai tirar todo o fluxo sanguíneo, onde vai energia, nutrientes, de onde não é essencial, para mandar para onde precisa. Então, ele manda para os músculos maiores, extremidades, cérebro, você pensar, lutar, fugir, sair, sai daí. Então, olha só, isso já é o primeiro passo para muitas respostas de várias doenças que as pessoas podem ter. Então, o que acontece? Essa questão física que o corpo entra nesse estado. E como é tudo conectado, o físico é isso. E o psicológico, o mental, nesse estado, você não vai ter um tempo tranquilo para pensar numa solução para você se livrar daquela questão. É sobrevivência. Então, o cérebro manda só pensamento ruim para você ter medo, você começar a ver tudo que é um perigo ou ameaça para você se mexer e sair daí. Tem que sobreviver. Então, pensa, nesse estado, o cérebro vai estar lá, aquele looping de pensamento, e a tua visão fica limitada para tudo que você vai ver ou ouvir vira perigo ou ameaça. Sim. Então, por aquela pessoa, nossa, aquele cara tá suspeito. Não, aquela pessoa, não, ó, deve estar pensando alguma coisa de mim. Aí essa manchinha no meu corpo, deve ser alguma coisa ruim. Tudo você começa a ver como perigo ou ameaça. Como as pessoas vivem hoje? Nesse estado. Ninguém sai desse estado. E tudo é conectado. O fisiológico, dessa forma que é a sobrevivência, liga no mental, que tá aquele looping de pensamento ruim com você. Consequentemente, suas emoções, vai te colocando para baixo, comparação, imagina, eu tô com medo, tal. E suas ações. Tudo é uma consequência. Agora, e todo mundo tá preso cronicamente nesse estado. Por isso, muitas doenças que você vê, do coração, doença pulmonar, pressão alta, diabetes, tudo é um primeiro passo. A própria questão do estresse, né? Justamente isso. E o estresse, o que é o estresse que a gente fala? A ansiedade que você tá, aquele nervosismo, cair cabelo, pele, não é tudo isso? Porque nesse estado, olha só, é o corpo reagindo dessa forma. Todo o fluxo sanguíneo, né, a energia, o sangue, para de ir para onde não é essencial. O que não é sobrevivência, né, que para esse fluxo? Pele, cabelo, os órgãos digestivos, então estômago, esôfago, intestino, órgãos reprodutores, tudo isso não é sobrevivência. Então fica tudo hibernando, não tá com fluxo sanguíneo, né, no pleno funcionamento disso. Tira de onde não é sobrevivência e tá mandando para onde precisa para sobreviver só. E olha só, e hoje em dia, com esse bombardeio de informação, quem é que sai desse estado? Porque o normal é, você resolveu o perigo ou ameaça, vai para o outro estado, que é o parasimpático. Aí que é de relaxamento, de restauração, de sono, digestão, onde todos os órgãos voltam a funcionar normalmente, o sangue volta a circular como deve ser. Aí que está realmente trabalhando eficiente seu corpo. Você vai lá, sobrevive, mas restaura. Sobrevive, restaura. E é normal você oscilar sempre nesses dois estados, que é o sistema nervoso do corpo.
Agora, esse bombardeio de emoção, de informações, né, que nós temos, né? Não para. Uma vida agitada, né? No final do dia. Acontecendo aquela preocupação. O problema é que ninguém sai desse estado. É todo mundo sobrevivendo literalmente com o teu corpo Vivi, dessa forma. eu me lembro na semana passada, você perguntar para mim, Ale, quanto tempo teve de retenção hoje? Você fez o TEL? O TEL é treinamento de expiração longa e lenta. E aí tem um outro exercício que ela dá que é de retenção. Depois ela fala sobre isso. E aí, no final do dia, assim, ela sempre vem fazer um checklist, né? Ver se você fez, se você não fez. Eu mandei para ela assim, Vivi, eu não tive tempo de respirar hoje. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não tive tempo de chorar? Eu tenho pacientes que às vezes sentam na minha frente e falam assim, eu não tive tempo de chorar. Eu virei para Vivi, minha mentora da respiração, e falei, eu não tive tempo de respirar hoje. Olha que loucura. Foi. E muita gente, como está muito imersa nesse looping, é o que acaba acontecendo. Então, você tem que se lembrar em vários momentos do dia, né? Tem que ter alguns atalhos. Alarmes. Coloque alarme. Tem alarme para tomar água. Remedinho natural, então, que é respirar. Ao invés de ter alarme para tomar um remédio, tem alarme para respirar, que é ter um remédio natural. Exatamente. E qual que é a diferença do breathwork para pranayama, para outros tipos de respiração e para meditação? Como é que a gente vê uma diferença deles aí? Tudo é respiração, né? Pranayama são as técnicas de respiração que o yoga utiliza para você ter mais foco, concentração, conforme a linha do yoga, que são várias, né? Para fazer as posturas e tudo mais. Tem a alternada das narinas, né? Que você alterna as narinas. Sim. Tem várias técnicas. Tudo isso é técnica de respiração. E tudo é para toda técnica. Todas elas ajudam de alguma forma. Tudo vai comprovar, desde que você respire, né? Pelo nariz ou pela boca, alguma questão específica que vai gerar um bem-estar pro teu corpo. E vai ter um controle maior para você. Então, a respiração, gente, é base de tudo. Tá no yoga, na meditação. Você tem que começar com uma respiração para conseguir chegar em estados elevados de consciência. Inclusive, tem as técnicas, pelo próprio técnicas do breathwork, só com respiração, você sendo conduzido com respiração, onde entra ritmos diferentes, retenção com ar, sem ar, você chega no estado, sem nem tentar meditar. Vivi, uma curiosidade, quem seria o seu cliente em potencial do breathwork? E a idade que a pessoa pode começar a praticar essa técnica? Não tem idade, todo mundo pode, inclusive crianças. Que legal. Crianças. É técnica para todo mundo. Tem tanta criança fazendo yoga agora, né? Eu acho o máximo. Tem, e mesmo a respiração, trazer essa respiração coerente. O que vai mudar um pouco são os ritmos. Por exemplo, adulto, inspirar em 6, expirar em 6, a criança vai ser um pouco menos. Então depende, porque a criança respira mais rápido. A criança vai ser que nem eu, né? Tipo, em 2... 4. Mas, Ale, 4. Lembra, tudo é um processo. Ninguém consegue, magicamente, um dia para o outro já tá respirando e todo o sistema controla plenamente. É uma mudança de hábito. Então, você começa com como você consegue e a gente vai progredindo. Por isso é um acompanhamento. Porque é uma mudança realmente de hábito para isso. Ô, Vivi, eu já tenho usado com os meus pacientes, alguns, né? Te contei isso. Algumas das técnicas, porque a gente faz isso, né? A gente vai lá, faz um curso e depois vai repassando e tudo mais. Aí eu tenho um paciente ansioso que eu dei para ele a técnica da retenção, né? Tipo, vamos lá, vamos ver durante a terapia. Inspira e expira. Agora você vai inspirar mais uma vez, vai expirar e vai reter sem ar nenhum. Aí faz assim para mim. Qual o benefício disso? E eu vou perguntar para você, qual o benefício de ficar lá fazendo esse exercício da retenção? Nossa, a retenção tem vários benefícios, mas tem um alerta. Por isso que essas técnicas de respiração que passam mais gerais por aí, né, de você inspirar, reter o ar, soltar, tem que tomar cuidado quem tem crise de pânico, asma, quem tem uma respiração muito curtinha, uma tolerância bem baixa ao CO2, né, que a pessoa sabendo disso ou não, mas quando ela entra muito nesses estados, é perigoso o tempo de retenção. Então, por isso tem que conhecer como você respira, porque essa retenção pode dar gatilho na pessoa entrar numa crise de pânico. Pode dar tontura também, né? A tontura é normal, porque você oxigena diferente seu corpo. Então, mas para uma pessoa normal, começar com retenção curtinha vai trazer um estado de relaxamento. E a retenção tem muitos benefícios. Então, quando você faz uma respiração, você inspira, expira, te coloca num certo ritmo e entra com as retenções, é benefício para o teu corpo, porque isso, ela vai te... o corpo acaba entrando numa homeostase, que ele vai gerar um equilíbrio no seu corpo. Automaticamente, tem muita questão do estresse oxidativo, né? Dá para falar um pouquinho sobre isso. O que é o estresse oxidativo? Então, as pessoas que não têm uma respiração funcional, que respira de forma que tira muito CO2, por exemplo, com CO2 muito baixinho, então não tem aquele limite suficiente para você entregar o oxigênio nos tecidos, o oxigênio fica no sangue, fica preso lá.
e fica um oxigênio que não vai ser entregue. E isso acaba gerando o quê? Começa a soltar radicais livres e várias consequências disso. Se o oxigênio está lá, não vai para a célula não vai ter energia, não vai ter aquela energia para ter o alimento, ela começa o quê? Ficar fraca e começa a morrer a célula. E disso tem várias consequências para doenças autoimunes e degenerativas, inclusive, né? Então, tem várias questões. Mas quando você coloca a respiração nesses trabalhos respiratórios, a retenção com ar, aí você traz um benefício para isso, porque você começa a aumentar esse nível de CO2 no corpo também, o que vai trazendo um benefício justamente para isso. Então, você consegue fazer com que todo o oxigênio que você vai inspirar, ele vai ser entregue para os tecidos. Então, gera toda essa questão de saúde no corpo. E sem falar também que, dessa forma, nessas respirações diferentes com retenção, com ar, sem ar, aí você consegue chegar nos estados elevados de consciência, inclusive. Muitas pessoas têm chegam em estados psicodélicos. Ao invés de consagrar medicinas, com a respiração você consegue chegar nesses estados. Eu fiz um retiro uma vez que as pessoas que estavam conduzindo eram psiquiatras e psicólogos, né? E eles se fizeram através da respiração a hipnose. Sim. A hipnose consciente chama. E com a base na respiração. Com base na respiração, inclusive, através da respiração. Respiração é tudo, tem toda essa parte funcional, né, que eu falei primeiro para vocês. Tem essa questão que você chega em estados elevados de consciência e até um nível mais profundo é justamente você usar a técnica de respiração com a hipnoterapia, que você vai junto e você faz com que a pessoa acesse memórias e traumas, para você chegar e curar tudo isso. A respiração consegue fazer tudo isso. Muito a base legal. para tudo, gente. Tem alguma uma prática simples, diária, né? Claro que se a pessoa quiser conhecer todas as práticas do breathwork, ver os benefícios disso, manejo de estresse, você contemplar mais a vida, ter mais atenção, trabalhar a sua impulsividade, lidar melhor com tudo isso, porque, gente, eu super recomendo. Quem me segue nas redes sociais, quem são meus pacientes, meus familiares, sabe que eu tenho síndrome da pressa fora da clínica, que eu sou uma mulher extremamente agitada, meu pensamento é acelerado, e praticar das aulas com a Vivi me trouxe, assim, muito maior momentos de concentração. Então, por exemplo, a academia, eu não fazia o exercício na academia prestando atenção se o músculo estava crescendo ou não, estava indo automático, né? Então, outro dia eu fui fazer o agachamento e lembrando daquela resposta, eu não tive tempo de respirar, agora vira e mexe, independente do alarme tocar ou não, eu falo, opa, deixa eu respirar. Então, eu faço a respiração coerente, né? Então, durante o treino eu estou fazendo, eu estou prestando atenção e automaticamente isso tem melhorado. Já aconteceu também, Vivi, de chegar em casa muito cansada e agitada, e antes de entrar em casa eu lembrar, calma, deixa eu respirar para eu sair daquele estado, mudança de energia, cara. Exato. Mudança de energia, ó, meu cara, gente, esse é meu outro lado. Às vezes eu chamo os pacientes, cara, esse é meu outro lado. Cara, mas é isso, é espontâneo. Cara, é incrível. Então, eu tô no elevador, eu já faço uma respiração, né, longa e lenta ali e tal. Aí eu já entro em casa, tipo, deixando, parece que dá um alívio, parece que você deixa algumas coisas para trás, né? Então, eu gostaria que você deixasse aqui uma prática, né, se as pessoas quiserem conhecer qual o seu Insta, inclusive, gostaria que você falasse. A gente não tá no final, mas é só para você já deixar aí a prática diária, que as pessoas, uma sugestão, né, de uma prática diária que elas possam fazer, e a sua rede de contato. Maravilha! E até o que você falou, Ali, essa questão de você começar a respirar longo, lento, te tirou do estado, mudou o seu estado. Mudou a energia também. A energia muda tudo, até a tua reação, a tua emoção, a tua atuação no dia vai mudar. Porque justamente isso, é você ter o controle remoto das emoções, costumo falar. Você tem um controle remoto para te colocar no estado que você precisa e te tirar quando você entra sem querer. Do sistema nervoso falando, né? Sair da sobrevivência. Todo mundo entra muito fácil na sobrevivência. Então, você sabendo disso, tendo essas técnicas, você te tira na hora e te leva para o estado de relaxamento, de clareza mental. Aí você consegue realmente tirar aquela sobrecarga que você tem na Sabe que vida, você falando né? agora, eu me lembrei agora de uma coisa curiosa. Minha mãe faleceu, vai fazer agora domingo, 18 anos, né? Mas eu melhorei muito, eu tinha muito a síndrome da pressa mesmo, aceleradíssima. E agora, lembrando, minha mãe, que era psicóloga também, ela dizia assim, Ale, respira. Olá, Então, desde sempre. emendar um assunto no outro. Então, é isso, gente. Ale, respira. Então, você, nosso ouvinte aí, respira.
respira. Vamos lá, dá a E sua a dica. técnica é interessante. Então, até falar para você, vamos fazer uma técnica que tem justamente um áudio de respiração guiada no meu Instagram. O meu Instagram é Vivi Fonseca Real, tudo junto. Lá tem meus contatos, vocês podem conhecer um pouquinho mais do trabalho. Tem link do WhatsApp, chamar pelo direct também. E no link da bio vocês encontram um áudio de respiração guiada gratuito. Gente, é 5 minutos, vale muito a pena vocês fazerem. Cliquem lá, coloquem os fones de ouvido, sentem confortável e apenas sejam guiados pela prática. Vamos fazer uma similar aqui, Vamos. junto? Alguns minutinhos, né? Vamos, Mas claro. fica aí a dica para vocês fazerem e me contem como vocês ficaram pós essa prática. Sempre gosto de saber. Então, a gente vai começar a fazer duas técnicas. Começar com um suspiro mais um pouquinho. E aí, depois vamos fazer a 4-4? Um pouco? Então, vamos guiando. Uhum. Então, vocês podem fazer também, ó, quem tá por aqui. Isso. Sabrina e Rodrigo. Todo mundo com a gente aqui, ó. Uhum. Então, sente-se confortável, coluna ereta, podem fechar os olhos. Primeiro, comece, e todo mundo em casa também. Comecem apenas trazendo a presença para a respiração. A forma como vocês estão respirando, sentindo o ar entrar, sentindo o ar sair, trazendo presença neste começo. Sentindo toda essa alquimia do seu mundo interno com o mundo externo. A gente traz essa presença e nós vamos começar a fazer alguns suspiros fisiológicos. Então, nós vamos inspirar fundo, mais um pouquinho, e solta pela boca, relaxando. Tenta soltar o mais lento que você conseguir. Inspira fundo, mais um pouquinho, e solta pela boca, relaxando. Vamos mais um. Inspira. Mais um pouquinho e solta pela boca. Vamos um último. Inspira fundo. Mais um pouquinho. Solta, relaxando. Esse segunda inspiração que a gente dá é ativar a parte de cima para ter mais alvéolos, mais oxigênio, você sentindo no corpo. Agora volta a respirar normal. E eu vou guiar vocês na respiração 4x4, que é inspirar em 4 tempos e soltar em 4 tempos. E a gente começa em 3, 2, 1. Inspira. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4. 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 Inspira. 2, 3, 4. Expira. Tentar em 6 agora. 3, 4, 5, 6. Inspira em 4. 2, 3, 4. Expira em 6. 2, 3, 4, 5, 6. Mais um. Inspira. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4, 5, 6 e volta a respirar normal. E aí? Ah, Como é você se muito sente? bom, né? Não, eu tenho me sentido ótima, de verdade, depois que nós começamos a exercitar isso. E acho que meus pacientes vão ter, como já estão tendo, inúmeros benefícios com isso, porque eu sempre Perfeito. ensinei a respiração consciente, você me ensinou essa coerente, e está sendo bem bacana e já tem encaminhado alguns para você. Sim. Principalmente os que sofrem de ansiedade, e não só ansiedade, mas os que têm um estresse muito elevado, um cortisol elevado, uma impulsividade muito grande, Sim. pessoas extremamente reativas. Eu tenho Exato. indicado pro breathwork. E isso regula tudo, é simplesmente regular o seu sistema, né? É mudar esse ritmo, mudar o hábito que você tem de respirar. É um poder, literalmente, debaixo do nosso nariz que nós temos. E Então você tem um exemplo de alguém que você atendeu e que teve uma mudança muito grande para você nos contar?
Sim, bom, Um case de meu sucesso. caso, e teve sim o caso de uma mulher que eu atendi, ela tinha, assim, gente, ansiedade no extremo, era até muito mais do que eu tinha na época, né. Sabe aquelas pessoas que não conseguem parar? É uma ansiedade que é o mental, que ele é tão ativo, que não consegue nem fazer uma coerente. É difícil trazer a presença para a própria respiração, nesse grau. Então aí, nesses estados bem extremos, a gente consegue também, umas técnicas diferentes, aí você começa. Bom, a gente vai ver, uma pessoa muito agitada, o problema é o mental dela, ela não consegue ter atenção. Então, a gente consegue trabalhar de forma que primeiro consiga trazer atenção para a respiração, respirando pelo nariz, porque também sempre respirar pela boca. Eram várias questões para colocar nesse estado de sobrevivência sempre que ela tinha. Então, assim, começando esse trabalho, que a gente teve começando essa questão da trazer atenção para ela conseguir fazer uma coerente primeiro e depois começar esse estado, gente, foi em 3 semanas que ela conseguiu regular e já estava fazendo nesse ritmo. E a reatividade, que era com qualquer coisa abalava a reatividade dela, essa impulsão, ficou uma pessoa muito mais plena. E as pessoas Ela estranham, né? Quando eu muito. melhorei essa E síndrome foi da muito pressa, eu rápido. entrei numa loja uma vez, que eu era cliente, comprava as roupinhas de bebê da Carol. Tô falando isso de coisa de 25 anos atrás, né? Uhum. Que eu tava no auge da síndrome da pressa, fora da clínica. Na clínica, psicóloga corretinha, fora, aceleradíssima. E eu entrei na loja para comprar um presente, que eu sempre comprava para as amiguinhas da Carol nessa mesma loja, e os donos vieram até mim e falaram: Ale, aconteceu alguma coisa? E eu falei: não, por quê? Está tão diferente. Você entrou Tá aqui, mais plena. calma, plena, escolheu com calma, porque, gente, sem brincadeira, eu entrava nessa loja, eu preciso de um presente, um macacãozinho aí, vai, qualquer um, me dá um macacãozinho aí, pode ser, esse está ótimo, é menino, ai, perfeito, ficou lindo, tchau, 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 beijo, Dani, chama a Dani, né, a dona dessa loja. E aí teve um dia que eu entrei transformada, sabe? Era outra pessoa ali, eles estranharam, ficaram preocupados, tipo, quem é essa, né? Como é Não incrível reconhece. essas transformações, E é né? rápido, e é muito rápido. E você viu mesmo, você presenciou isso, né? E são técnicas, poucas vezes por dia, de 3 a 5 minutos, que te mudam. Mas é justamente um processo, é você realmente fazer um pouquinho todos os dias. Eu acho que é processo, eu acho que é autoconsciência, eu acho que hoje a Sim. gente está caminhando cada vez mais para o estilo wellness de vida, né? De ter mais qualidade de vida, de entender do que a gente está se nutrindo. Aqui a gente está se nutrindo, por exemplo, de colágeno da Noasis, de água, né? De um cafezinho sem açúcar, né? Sem adoçante, sem nada. Então, assim, o que você está se alimentando no dia a dia, né? O que você vê, o que você escuta, com quem que você sente, que mesas que você sente. E eu acho que é tudo fase na vida. Então, agora lembrando, a Carol com 25, tô há 20 anos atrás, em algum momento, a síndrome da pressa foi diminuindo. Depois de alguns anos, eu tive mais problemas, e aí eu fui para o burnout, aí precisei me reinventar. E agora, no estado em que eu estou nessa transição, né, entre menopausa, aí, né, tipo, menopausa, climatério e menopausa, entrando, né, ali nesse processo, logo eu entro aí na menopausa, eu percebi mais agitação, mais irritabilidade, aí eu fui procurar yoga, fui procurar meditação, fui procurar mantras, vou num show de mantra agora, Sim. domingo, então eu tô num outro estilo de vida. Mas eu acho que esse remedinho natural, quando você diz pra gente, desde criança, qualquer idade pode fazer, Sim. E é contraindicado para algumas pessoas, né? Como você disse aí durante o nosso podcast, que tem algumas pessoas que é contraindicado. O breathwork ou algumas técnicas? Algumas técnicas quando você vai usar hiperventilação. Então, mas são para pessoas que, por exemplo, o médico não vai autorizar você fazer um exercício físico. É quem tem restrição ao exercício físico. A questão da hiperventilação. Mas a questão da respiração funcional, isso é para todo mundo. Perfeito. Estamos chegando aqui no finalzinho. Vamos fazer um bate-bola bem rapidinho aqui. Não, na verdade, assim, olha, o que você coleciona ou guarda por apego emocional? Gente, eu tô desapegando tanto. Tá desapegando? Tô muito. Tá no estilo minimalista da vida? Total. A gente não tem como ser, né? A gente vai voltando pro natural. Nossa, eu tô desapegando muito. Então, perfeito. A pergunta foi do que você tem apegado e eu estou desapegando. Acho perfeito. Desapegando. Perfeito. Um ritual, pessoal, que te ajuda a voltar pro eixo. Respiração. Hoje em dia, respiração é a base de tudo, mas também
Livro, amo ler livro. No Não, termina do momento- mais também, eu te cortei. Mais Ah, também? Respiração é a primeira coisa, mas também adoro a questão de autocuidado, cremes, então massagem, sabe? Aproveitar o agora. E esse Com autocuidado, atenção. passando um creme, atenção, respirando, exatamente. Aí Isso me você volta pro une os benefícios da centro. respiração com mindfulness, que é a atenção plena, Exato. e é o seu momento. Acordar assim faz uma diferença, né? Com certeza. Um livro que você indicaria para os nossos ouvintes? Um livro que eu tô lendo agora, Deixar Ir. Que legal. Momento de desapego. Sei. Nossa, Maravilhoso. muito legal. Uma comida que te abraça. Ai, gente, eu gosto tanto de comida. Assim, eu gosto de vários. Uma específica. Algo que as Uma pessoas... bela pasta. Uma bela pasta italiana. Uma bela pasta fresca. Uma massa, adoro. Agora, Maravilhoso. daí a gente tem a Fasanello, hein, gente? De massas aí, maravilhosa. Olha só, agora diz pra gente, quem é a Vivi, sem dizer quem é a profissional? Só pra gente encerrar. Uau! A Vivi é uma pessoa que tem uma energia de viver, muita energia dentro dela, e ela ama passar um conhecimento, compartilhar conhecimento e aprender com as pessoas também. Conexão. A Vivi é conexão? Com pessoas. Isso. Perfeita. Vamos conectar aqui no Atualiza Universo para você voltar mais vezes. Vamos! Cheers. Atualiza o Universo. Hoje eu tô usando Lauren Co, tô usando La Folie Brand, olha só. Cabelo e make é da Chimoso, esse sorriso é da Karine Verli, a fotógrafa que nos acompanha é a Sabrina Souza, Capelli Divini, que recebeu o presente da Capelli, recebeu da Chimoso também, é nossa parceira aqui no Atualiza Universo, TV Mais em Porto Alegre. Ai, deixa eu ver, gente, não posso esquecer, olha, parceiro novo, olha só o que a gente tem aqui, são várias peças com pedras naturais, com a energia do Reiki, olha que presente lindo. Para atualizar o universo aqui no nosso podcast, atualiza a Pedra Perita que traz abundância, prosperidade. Atualiza o universo e vamos fazer o sinalzinho? Respira! Respira! A forma como você respira realmente molda a tua vida e vai te levar para a ascensão, para você ter mais saúde, mais disposição, longevidade ou para o declínio, um corpo muito mais doente e menos tempo de vida. Então, pessoal, respiração funcional é a forma que você consegue respirar para te levar para a ascensão. E eu posso te ajudar com treinamento anti-estresse. Então, entra no meu Instagram, façam a prática desse áudio para vocês sentirem já uma degustação sobre isso. E qualquer dúvida, eu estou lá com vocês. Atualiza novamente. Eba! Show, obrigada, Vivi. Adorei. Eu que agradeço, muito feliz por estar aqui.